E a pergunta número 1 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Referências bíblicas a essa resposta: 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Salmo 73, versículos 24 a 26, Evangelho de João capítulo 17, versos 22 e 24. Vamos agora a algumas perguntas esclarecedoras. Qual é o significado da palavra fim nessa pergunta? A palavra fim aqui significa alvo, propósito ou intenção. Você pode perceber que a palavra fim é qualificada pela palavra principal. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a gente vê que o homem terá outros propósitos nessa vida, mas seu propósito mais importante deve ser glorificar a Deus. E isso também está dentro do propósito para o qual o homem foi feito, para o qual o homem foi criado. Segunda pergunta: qual é o sentido da palavra glorificar aqui nessa pergunta? Nós glorificamos a Deus quando não buscamos nossa própria glória, e sim buscamos a Ele primeiro em todas as coisas. Como nós podemos então glorificar a Deus? Conforme um teólogo chamado Agostinho nos disse, ele falou o seguinte: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e o nosso coração está desassossegado até encontrar repouso em ti. Nós glorificamos a Deus crendo nele, confessando-o diante dos homens, louvando-o, defendendo a sua verdade, mostrando o fruto do Espírito em nossa vida e adorando-o também. Por que essa palavra glorificar, esse verbo glorificar, vem antes da palavra gozar, nessa resposta que nós temos aqui na primeira pergunta do catecismo? Olha só, está colocada antes porque é preciso primeiro glorificar a Deus para depois gozá-lo. Se o gozar da companhia de Deus viesse primeiro, você correria o risco de supor que Deus existe para o homem, em lugar de os homens existirem para Deus. Se uma pessoa der ênfase também a gozar da companhia de Deus mais do que glorificar a Deus, haveria o perigo de um tipo de religião simplesmente emocional. A Bíblia diz: na tua presença há plenitude de alegria. Isso está lá no Salmo 16, verso 11. Mas a alegria vinda de Deus vem de estar no relacionamento certo com Ele. O relacionamento colocado dentro dos limites bíblicos. Qual seria um bom versículo para a gente memorizar, para nos lembrarmos da lição encontrada na pergunta número 1? Um bom versículo seria o Salmo 42, verso 1 e 2, que diz o seguinte: como suspira a força pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso vai nos recordar o relacionamento que é certo para o cristão. Vamos agora à nossa reflexão. E o título da nossa reflexão é A Primeira Preocupação do Homem. Devemos sempre reconhecer que a primeira lição do nosso catecismo a ser aprendida é que nossa preocupação primária é estar a serviço do Deus soberano. Nosso breve catecismo de Westminster não começa com a salvação do homem, não começa com as promessas de Deus a nós. Começa colocando-nos no relacionamento certo com nosso Deus soberano. Como disse James Benjamin Green, a resposta à primeira pergunta do catecismo afirma duas coisas: o dever do homem, glorificar a Deus, e o destino do homem, gozá-lo para sempre. Quaisquer que sejam as desculpas que apresentemos, o nosso catecismo
já instrui desde o início que nosso dever é glorificar a Deus. Será esse o propósito principal da nossa vida. Nós devemos também lembrar das palavras de J.C. Ryle, que foi um pastor anglicano do século XIX. Ele disse o seguinte: onde será que estão a negação do eu, o remir do tempo, a ausência de luxo e gratificação própria, o afastamento inconfundível das coisas do mundo, a aparência de estar sempre ocupado com os negócios do mestre, a coerência de visão, o alto tom de conversação, a paciência, a humildade que distinguiam tantos dos nossos antecessores? Que Deus possa ajudar a cada um de nós a fazer uma pausa nesse exato momento, ler novamente a primeira pergunta e a resposta do nosso breve catecismo e orar a Deus para que de hoje em diante, a cada dia, vivamos para a sua glória. Não é difícil conhecermos as características de uma vida assim, vivida para a glória de Deus. O fruto do Espírito de Gálatas 5 é bastante claro. Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a pergunta de número 2 do Catecismo Menor de Westminster. Até lá, então.